Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. Domingo agora, dia 20 de março, é o Dia Internacional da Felicidade. Mas o que é felicidade? Quais os caminhos para a felicidade? Sobre tudo isso, eu tenho a felicidade de receber e conversar com a Monja Coen. Ela que é a nossa convidada de hoje, ela está em São Paulo e nos dá o prazer da presença no nosso Conexão ND desta sexta-feira. Monja Coen, que felicidade em recebê-la. Muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada e agradeço também a minha felicidade e bem-estar poder estar com você e com todos que estão aqui no nosso programa. E é interessante o Dia Internacional da Felicidade, né? Será que todos nós, internacionalmente, estaremos felizes domingo? Será que vão acabar as guerras, as violências? Será que a gente vai encontrar um estado de plenitude? Seria importante, né? Eu sempre penso, há pessoas que nesse momento são muito felizes, mesmo no meio da confusão que a gente está, da pandemia, das violências, mesmo no meio disso tudo, nós podemos encontrar um estado de plenitude. E lembrando só que a palavra feliz vem de fértil, de frutífero, aquilo que dá bons resultados. Então, é mais aquilo que nós fazemos e doamos do que aquilo que nós recebemos. E, às vezes, nós invertemos, né? Eu vou ser feliz se eu tiver um carro. Eu vou ser feliz se eu puder pagar minhas contas. Eu vou ser feliz se eu tiver um bom casamento. Eu vou ser feliz se meu filho tiver sucesso. De repente, você pensar que existe um estado de contentamento com a existência que independe de tudo isso. E é esse lugar que Buda dizia que nós podemos chegar. É um estado de satisfação e contentamento com a existência, mesmo em meio a dificuldades, a conflitos, a dores, a sofrimentos. E a gente pode encontrar isso em nós. Não está fora de nós, está em nós. A capacidade de ficar satisfeita, contente, e não significa que a gente pare de procurar. É bom ter casa própria, é bom não ter contas, é bom ter bons relacionamentos, ter harmonia em casa, harmonia no trabalho, harmonia no mundo. Tudo isso é bom, mas o que eu faço para que chegue lá? Entende? Não é só que a felicidade, eu estou bem, desde o que aconteceu, eu estou feliz. Os outros estão morrendo, eu não estou nem ali. Não, não é assim. Os outros estão morrendo, eu sinto empatia, eu sinto a dor do outro e eu transformo isso em compaixão, em cuidado amoroso. O que eu faço para que haja menos sofrimento no mundo, para que haja mais alegria e contentamento? Então, o Dia da Felicidade, ele também tem a ver com a ideia de um rei lá do Butão. O Butão é um país que fica lá na Ásia, pertinho da Índia, é um país pequenininho, agrícola, e o rei do Butão, alguns anos atrás, ele disse assim: eu não quero saber do produto interno bruto, eu quero saber da felicidade interna bruta. Será que a minha população é feliz? Mais do que ter dinheiro, mais do que ter coisas materiais, será que eles têm satisfação na sua própria vida? E para isso precisa ter alimentos, tratamentos médicos, educação, tudo isso faz parte. Mas o mais importante é um estado de plenitude, de felicidade da população. Não é interessante? Já que eles não podem competir com o PIB internacional, porque eles são pequenos, são agrícolas, eles vivem de vender eletricidade que vem dos rios maravilhosos e verdes que tem lá para a Índia. Então, eles vivem da agricultura, da venda de produtos agrícolas, né? Então, eles não podem competir com nenhum outro país e nem comparar o produto interno bruto, mas eles podem comparar e pedir a felicidade interna bruta. Será que nós internamente somos felizes, mesmo em meio a todo esse caos aparente do mundo? Essa é uma pergunta que eu deixo para quem nos Essa vê. semana eu estava apresentando o nosso SC no Ar, que já inclusive tivemos a felicidade de recebê-la também no nosso jornal de todos os dias na Record, nosso jornal da manhã. E aí, no intervalo, eu não sei qual foi o comentário que eu fiz com o Marquinho, que é o meu editor executivo, sobre umas flores, que eu voltei de 15 dias de descanso essa semana, voltei na quarta-feira.
E aí eu recebi umas flores lindas da nossa parceira, da Floricultura, que é parceira aqui da TV. E aí eu disse para ele no intervalo, nossa, olha como essas flores estão lindas, eu estou tão feliz. Ele, mas você está feliz pelas flores? Aí eu falei assim, eu estou feliz pelas flores. E aí, aquela pergunta dele para mim foi tão interessante, porque eu fiquei pensando exatamente isso que a gente está conversando agora. Que a gente tem que motivar e estar feliz por pequenas coisas, né? Receber aquelas flores novas, frescas, e que houve a coincidência que estavam da mesma cor da roupa que eu estava usando. Aquilo tudo me fez feliz. E parece bobo, mas eu fiquei feliz pela flor. E eu acho que o caminho é mais ou menos esse, né? São momentos de felicidade, de bem-estar, de alegria e contentamento que nós temos. Não existe um estado de felicidade o tempo todo. Porque temos tristezas, temos insatisfações, faz parte da nossa vida. Mas tem esses momentos de alegria, de contentamento, de apreciação da vida. E nós devemos desenvolver isso e prestar atenção quando eles acontecem. Como você falou, as flores me fizeram feliz. Naquele instante, elas me alegraram, me trouxeram um estado de plenitude, de contentamento. Elas combinaram comigo, eu combinei com elas. Então, são coisas assim, a gente criar estados de harmonia, harmonia entre você, a flor, a natureza, o dia, o seu retorno, saber que é bem-vinda, que bom, né, que me mandaram flores porque eu voltei, né? Não me jogaram ovos e tomates, falaram seja bem-vinda. Então, é gostoso isso, se sentir acolhida, incluída, é importante isso para nós humanos, né? E nós ficamos felizes com isso. Por isso que eu digo, é mais gostoso e a gente fica mais feliz de coisas pequenas. Tem até um filme, é um filme butanês também, que está sendo lançado aqui no Brasil recentemente, que se chama Felicidade nas Coisas Pequenas. E conta a história de um professor, que era um menino que queria sempre ir para a Austrália. Parece que os outros países americanos eram melhores do que o Butão, né? Então, ele tocava músicas americanas e tal, mas ele era um professor, e o governo determina que ele vai dar aulas numa pequena aldeia distante. Ele leva uma semana para chegar na aldeia. Vai de trem, depois tem que ir a pé, e ele vai xingando, reclamando, achando tudo ruim. Mas depois dele passar uma temporada na aldeia, ensinando criancinhas muito simples, e uma espécie de boizinho que ele tem lá, que é todo peludo, assim, por causa da neve, né? Ele, de repente, começa a perceber a beleza dos agricultores, dos criadores de gado que cantam junto com o gado, que apreciam a natureza. Uma menina bonita, que ele gosta dela, mas não se tocam. Eles não tocam nem na mão um do outro. Eles pegam na mesma beiradinha de uma gradezinha de madeira, sabe? E é uma coisa de uma ternura, de uma singeleza, e que falta nós lembrarmos disso. Que a felicidade, a alegria, como você diz, é nas coisas pequenas. Numa flor que chega, num carinho, num gesto, numa atitude, e não é de coisas muito grandiosas, espetaculares, também nessas. Por exemplo, eu tenho rezado para o fim da guerra. Quem sabe domingo acabe, quem sabe eles possam encontrar um ponto de equilíbrio nas negociações e parem os bombardeios. Dia 20 também é o dia do equinócio. É que nós estamos próximos do dia do equinócio, né? Equinócio de outono para nós, equinócio de primavera no hemisfério norte. É quando o dia e a noite têm equidade, a mesma duração. O dia e a noite têm a mesma duração. E dentro do budismo, a gente diz que a mente superior é a mente da equidade. Todos os seres, todas as formas de vida têm o mesmo valor. Não tem uma que é superior, outra que é inferior. Não é quem acredita no que eu acredito que é melhor que os outros, não. Todos os seres, isso não é seres humanos só. Barata, grilo, besouro, árvore, terra, água, tudo é essa equidade, porque não vivemos uns sem os outros. E desenvolver essa mente da equidade é a mente que nos torna bem, que nos torna saudáveis, felizes de verdade. Agora, Monja, alguém pode estar em casa agora nos acompanhando e pensando assim, tão tóxicas, essa conversa está muito bonitinha, está muito engraçadinha, é muito fácil as duas estarem lá sentadas falando, mas eu estou aqui, vou voltar ao raciocínio do estou precisando
pagar minhas dívidas, estou precisando resolver meus problemas, estou com... Como é que a gente responde para essas pessoas? A gente está com positividade tóxica quando a gente está falando o que a gente está falando aqui? Não, eu acho que é importante saber que existe dor, sofrimento, dificuldade, existem alegrias e soluções para os nossos problemas. E as soluções a gente vai atrás. E a gente não vai atrás já como dizendo não vai dar certo, não tem jeito, eu tenho dívida e não tem jeito. A gente negocia dívidas. Há algum tempo atrás, eu fiz umas palestras em Santa Catarina, no interior, e uma senhora me disse assim que havia muito suicídio entre homens que trabalhavam com agricultura porque tinham dívidas. Eu falei, não, gente, não tem que se matar por causa das dívidas. Dívidas são negociadas e renegociadas. A vida é mais importante. E a gente pode resolver os problemas que temos na nossa vida diária. Problemas de contas, problemas de relacionamentos, problemas de filhos e filhas que às vezes vão por caminhos que nós não concordamos, problemas de dificuldade de convivência no dia a dia. Nós podemos mudar isso, mas precisa da sua boa vontade. Você precisa querer mudar isso. Às vezes entramos em relacionamentos que são tóxicos, que são viciantes. A pessoa fala uma coisa, você responde bravo, ou fica triste, ou chora. Isso mantém uma situação desagradável. Na hora que você se dá conta de como está respondendo ao mundo e você resolve fazer uma mudança, vai ser difícil. Não é fácil. Aí eu decidi, pronto, não, a gente tem hábitos. E para mudar hábitos leva tempo e esforço. Então lembre-se que você pode ser diferente. A sua relação com o mundo pode ser diferente. E ontem tive uma aula, uma das minhas alunas é uma médica, ela disse no meio da aula, tenho tantos problemas, monja, tantas dificuldades, pessoas doentes na família, outros que fizeram bobagens, eu tenho tantas dificuldades, monja, mas eu pensei o seguinte, que a plenitude está também nas dificuldades. Eu não tenho que acabar com as dificuldades para a minha vida ser boa. É exatamente como é que eu lido com os problemas que faz a diferença. E eu tenho que lidar com eles. E há pessoas que morrem, pessoas que ficam doentes, pessoas que ficam com raiva de mim, pessoas que não gostam de mim, e faz parte. Lincoln já dizia isso, não agradamos a todos o tempo todo. Então não é que estamos pintando de bonitinha a cena, não. A cena está dramática no mundo para todos nós. Não só para as pessoas lá na Ucrânia, com as quais nós nos identificamos, porque eles têm carros parecidos com os nossos, roupas parecidas com as nossas, bichinhos de estimação que eles estão salvando, como nós temos aqui na classe média e em qualquer classe no Brasil. Né? As pessoas salvam seus bichinhos, criam relacionamentos de amizade. Então, a gente se identifica muito com umas cidades bombardeadas, com uma coisa medonha, e diz, eu estou bem, mas não me importo, não. Isso dói, machuca, mas eu tenho guerras internas, eu brigo comigo, eu brigo com meu marido, com meu filho, com meu vizinho, eu brigo com o serviço, com o INSS, porque eu vou lá para brigar. E, de repente, você vai lá para pedir. Você pode mudar a sua atitude. E quando a gente tem uma atitude mais acolhedora, as pessoas são mais acolhedoras para nós. Se eu vou pedir aumento no meu emprego, e já vou bravo, entrar na sala do chefe e dizer, você tem que me dar aumento porque eu tenho problemas, eu tenho contas. O cara vai dizer, olha, vamos falar com isso depois, eu tenho outras coisas para fazer. Mas se você entra na sala e diz, que bom ver você hoje. Que bom que nós estamos aqui sobrevivendo no meio dessa bagunça toda. E sabe, meu chefinho amado, minha chefinha querida, as coisas estão difíceis lá em casa. Será que há a possibilidade de eu ter um pequeno aumento e a pessoa vai te ouvir? Porque você entrou com amor, com afeto, não com raiva, com rancor, com briga. Então, quando eu transformo isso dentro de mim, eu estou criando condições para que o mundo seja menos violento, menos agressivo, menos briguento, menos triste, menos depressivo, porque você leva uma luz onde você vai. E não é porque está tudo perfeito, não está perfeito. E nós sempre estamos procurando essa perfeição. Isso é da nossa natureza humana. Estamos procurando fazer que seja melhor, mas não é melhor só para mim, porque se não for melhor para todos, eu não vou ser atendida. Não tem um eu separado. Estamos em comunhão com tudo que existe. Por isso, esse cuidado, o respeito na palavra, no gesto, na atitude, transforma a maneira que a resposta vem para nós. A gente fala,
Porque a gente joga no mundo, volta que nem um bumerangue, né? A gente tem mostrado, exato, eu ia dizer isso, a gente tem mostrado, infelizmente, muitas cenas de intolerância, principalmente no trânsito. Eu nunca vi as pessoas tão intolerantes como elas estão agora. Eu não sei até que ponto isso é reflexo da pandemia, enfim. Eu não sei se a senhora percebe isso também aí em São Paulo, mas aqui eu tenho percebido muito isso, uma intolerância muito grande. Nós estamos muito intolerantes para muitas coisas, porque nós estamos com medo. Nós estamos todos com medo. Medo da nossa finitude, medo das diferenças. Nós tínhamos uma certa... Pensávamos que tínhamos uma estabilidade, né? Que tudo estava indo de um jeito e que tudo ia continuar daquele jeito. A pandemia veio e foi como um vento forte dizendo, gente, não há nada fixo nesse mundo. Não há nada permanente, a saúde não é permanente, o seu bem-estar financeiro não é permanente. E ficamos assustados. E assustados, não sabemos lidar com isso, começamos a brigar, a ficar intolerantes com pessoas próximas de nós, eu na frente, eu primeiro, eu tenho que passar, eu tenho que cuidar. Quando a gente sai desse lugar, que é o eu primeiro, e começa a pensar no nós, a gente vai dar espaço para um carro entrar na sua frente, e depois você entra, também não pode esperar 10 carros, né? Mas tem tido muito assalto, gente. E a gente está com medo. Eu, por exemplo, eu não saio com celular na rua de jeito nenhum, porque estão roubando celulares, para que eu vou sair com o celular? Se eu saio, até como antigamente não existia celular, vocês se lembram disso? E a gente saía, e na hora que a gente saía, não falava com ninguém. Quando você voltava para casa, falava pelo telefone. E a gente criou um hábito de sair com o celular e ficar olhando para o celular, e como há pessoas que estão muito carentes também, e também muito assustadas, e também muito medrosas, elas vêm assaltar para levar o celular. E você pode ser ferido, machucado, pode até ser morto por causa de um objetinho, que significa seus documentos, sua conta bancária, tudo isso. Mas será que a sua vida não vale mais do que isso? A gente tem que repensar como é que nós estamos vivendo. Por que estamos aflitos, ansiosos, briguentos? Porque estamos com medo. É sobre isso que eu vou querer falar no próximo bloco. Acreditem se quiser, estamos chegando ao final desse primeiro bloco. E no próximo bloco eu vou querer falar sobre tempo. Como é que está a nossa relação com o tempo, nosso dia a dia, nosso cuidado mesmo com a oportunidade que é a vida. E vou aproveitar também para falar do seu momento de vida, né? 75 anos esse ano. Então, assim, a relação com o tempo e a sua idade e tudo que você aprendeu nesses anos todos de budismo, de vida, a gente conversa daqui a pouquinho. Pode ser, Monja Coen? Sim, com certeza. Então tá bom. Gente, estou indo para o intervalo, é um minuto só. Estou indo, estou voltando, estou esperando por você. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje eu tenho a felicidade de receber a Monja Coen. No próximo domingo, agora dia 20 de março, é o Dia Internacional da Felicidade. Aí no primeiro bloco, a gente falou bastante sobre felicidade, quais os caminhos para a felicidade. E agora, Monja Coen, eu queria falar sobre tempo. A nossa relação com o tempo. Parece que a gente nunca tem tempo para nada, né? A gente está sempre correndo atrás do tempo. Como é que o budismo entende isso, interpreta isso? Qual é a orientação para a gente aproveitar melhor o nosso tempo? O fundador da minha ordem no Japão viveu de 1200 a 1853. E ele escreveu um capítulo maravilhoso que se chama Uji, em japonês, que quer dizer somos o tempo. Olha que importante. A existência é o tempo. Não existe uma coisa chamada tempo que a gente pula dentro dele e tem que correr atrás. Nem ele corre atrás de nós. Existe uma comunhão entre você e esse instante da sua vida. E perceba que quando você está inteiro no presente, fazendo o que você tem de fazer com excelência, dá tempo de fazer tudo. Mas se eu tiver algumas atividades que eu tenho programado para hoje,
E eu estou numa pensando na outra, eu não vou estar inteira em nenhuma delas e vai parecer que o tempo é curto. Claro que nós temos agora muito mais solicitações que tínhamos na Idade Média ou que tínhamos antes da tecnologia. Nós somos bombardeados com informações e com solicitações de comunicação, de trabalho, de exigências, né, para os nossos prazos e limites. Mas não é bom isso. Não é bom que exijam da gente o que fazer? Eu acho ótimo. Eu acharia muito ruim. Agora estou tocando uma campainha aqui, não tem Não importância, tem né? problema, faz parte. Então, por exemplo, imagine só eu ficar aflita, estou tocando a campainha, eu tenho que parar. Nossa, o que eu vou fazer? Não. Cachorro latiu, tá vendo? Tudo acontece ao mesmo tempo. Toca a campainha, o cachorro late, é uma realização que está acontecendo porque eu estou em casa, estou no meu templo, e não estou num estúdio, então eu não tenho controle de tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou presente no agora. É da natureza do cachorro latir, é da campainha fazer ruído para saber que alguém chegou na minha casa, no meu tempo, na minha porta. E eu paro de brigar com a realidade. E dá tempo de fazer tudo, sim, se você fizer uma coisa após a outra. Eu gosto muito de uma história de um grande samurai japonês. Ele se chamava Musashi Sensei. Musashi Sensei foi um menino bravo, briguento, sabe? Esse que procurava briga em toda parte. Como era samurai, era com a espada, né? Ele usava duas espadas, uma longa e uma curta. E matou um monte de gente, fez um monte de coisas erradas. E ia ser condenado à morte. Quando a polícia o prende, está levando ele para uma corte marcial, né? Ele passa por um templo. E havia um monge que gostava muito dele, que conhecia ele desde pequenininho. E o monge fala para a polícia: deixa o menino aqui comigo. Isso é a Idade Média no Japão, né? Hoje em dia não adianta, né? Mas deixa o menino aqui comigo que eu dou um jeito nele. Pendura ele de ponta cabeça nessa árvore. Penduraram ele de ponta cabeça na árvore e ele ficou xingando, cuspindo, bravo, né? E o monge disse assim: se você tiver uma indignação maior do que você sai da árvore. Quando você está bravo só porque eu estou preso, eu não queria ser preso, você não sai daí. Aí o menino diz assim: o senhor me ensina? Ele diz: ensino. E ele tira ele de lá, ele fica 3 anos estudando técnicas de guerra, porque ele era de estratégia, né, de briga, e ao mesmo tempo olhando para ele mesmo. E quando ele sai lá, ele está diferente. Ele não tem mais inimigos, ele reconhece os outros como parceiros da vida. E ele vai ter alguns embates, mas uma vez ele vai ser pego de surpresa por 25 samurais muito bons. Ele é atacado por todos os lados. E sabe que ele saiu inteiro, machucado, muito machucado, mas não morreu. E disseram para ele: como que você fez isso? Ele disse: um por um. E essa é a recomendação que eu dou para todos vocês que estão nos ouvindo. Temos muitas coisas para fazer, muitas atividades. Parece que não dá tempo? Dá tempo. Se você fizer um por um e estiver absolutamente presente em cada instante, com cada pessoa que você conversa, com cada atividade que tem que fazer. Você está em casa trabalhando, a criança entra na sala, você diz: seja bem-vinda. Você não diz: vai embora que você atrapalha. Não, não atrapalha, não. Talvez seja o seu momento de pausa. Você olhar, dar um papelzinho para a criança brincar e continua a sua tarefa. Então, o tempo somos nós. Não estamos separados do tempo. Ô, Monja Coen, 75 anos esse ano. É tempo para ter aprendido tudo isso e para poder dividir tudo isso com a gente, né? Qual é o balanço desses 75 anos? Quantos anos no budismo? Não, é muito interessante, né? Eu me tornei monja com 36 anos de idade, né? Então, fazem praticamente 40 anos, né? A gente diz 75 completa em junho. E aí entra no 76, né? Completou, já passou para o seguinte. E, ao mesmo tempo, essa minha comunidade aqui em São Paulo, ela foi fundada há 21 anos. Então, ela entrou na maioridade, né? E tudo isso está acontecendo simultaneamente. Tem também um jornalzinho que nós fizemos, que celebra 20 anos esse ano. O que, que nós aprendemos com isso? Né? O que eu aprendi na minha vida, antes de ser monja, tudo que eu passei, as experiências que eu passei, boas e más. Teve coisas lindas e coisas terríveis, mas isso me fez chegar a um ponto de procurar qual é a essência da vida. Qual é o propósito da existência? O que eu estou fazendo aqui?
Eu fui repórter de um jornal aqui de São Paulo e era repórter da Geral. Então, eu entrevistava pessoas de várias áreas diferentes, de conhecimento e de comunidades carentes e pessoas muito ricas. E a gente começa a perceber que somos todos humanos, semelhantes, não iguais, mas semelhantes. E o que fazer para que haja mais harmonia? E a minha procura por esse sentido de respeito à vida, de amor, harmonia com o meio ambiente, com outros seres humanos, ele vai se desenvolvendo através das práticas meditativas que eu vou encontrar. E achei isso maravilhoso, porque eu encontrar a si mesmo, mas esse eu que eu vou dizer que é a minha essência, a essência do ser, é a essência de tudo que existe. E a gente se vê em comunhão com a vida da Terra e com todos os seres, e responsável por cuidar com respeito, com harmonia, com acolhida, não rejeitar nada. Tinha um professor que dizia para nós assim durante as aulas: você tem que ser como o oceano, que recebe todas as águas desses rios e se torna tudo água salgada. Você pode transformar tudo isso em água pura, mas a gente está pondo tanto lixo no mar também. Agora vamos falar de outra coisa, né? O pessoal vai dizer: a monja pinta tudo tão bonitinho, né? Está cheio de lixo no mar. Teve até outro dia uma raia que morreu porque tinha uma máscara, ficou presa na boquinha dela. Tem tanto plástico matando tartarugas e peixes. Quer dizer, nós temos que cuidar. Nós não pensamos que o mundo foi feito para nós. Nós somos o centro do universo? Não somos. Nós somos uma das formas de vida e temos uma capacidade de raciocínio, de inteligência, de discernimento que pode ser usada para o bem coletivo. Não foi tudo feito para nós, para usarmos e abusarmos, pelo contrário, podemos cuidar com respeito e tranquilidade. Não jogar lixo, não jogar plástico no mar, não jogar lixo na rua, entope os bueiros. Todos esses alagamentos que a gente vê nas grandes cidades têm a ver com a dificuldade de fluxo das águas. Por quê? Porque, primeiro, os canos foram feitos menores para cidades menores do que esta, não houve reformas adequadas e nós sujamos as ruas, nós sujamos os mares. E nós construímos casas em lugares que não são adequados, como lá em Petrópolis. Por quê? Porque as pessoas mais carentes não são oferecidos terrenos saudáveis. E tudo isso tem que ser repensado, gente. E é isso que eu aprendi durante esses anos de vida. Porque quando eu era jornalista, eu me preocupava muito também. Nós tivemos um governo militar, eu tinha 19, 20 anos, colegas meus foram embora, desapareceram, e eu tinha amigos de ambos os lados, sabe? Não tinha amigos só que eram contra o governo, tinha amigos que estavam no governo também. Então, você começa a perceber que somos todos semelhantes, que podemos ter pontos de vista diferentes, mas não precisamos lutar um contra o outro. Nós podemos juntos construir um mundo mais harmonioso. E é para isso que eu vivo. O que eu aprendi com 75 anos, primeiro que o corpo fica mais frágil. Os meus dedinhos ficaram tortos, está vendo? Eu tenho artrose. Olha aqui esse pescoço com essas coisinhas penduradas. Isso não pendura nada, né, bonita? Olha, meu, está tudo penduradinho. É da idade. E eu acho que é natural isso. Eu lembro de uma amiga minha que dizia assim: eu gosto muito das rugas do meu rosto, porque elas mostram que eu vivi, que tenho vivido, com alegrias e tristezas. Tenho rugas dos sorrisos e também as das lágrimas. E isso é a vida. Ela não é só feliz o tempo todo, que a gente começou falando da felicidade, e não é um tempo parado, fixo. Eu vou sempre ficar mocinha e bonitinha, não. Eu vou recebendo em mim as marcas do tempo. E elas vão marcando o meu corpo, a minha face, como um cinzel de um artista, né? Pelas coisas pelas quais passamos. E a vida é para ser vivida, experimentada, em todos os seus aspectos. Monja Coen, queria aproveitar esse mês de março, que é o mês da mulher também, para lhe pedir uma mensagem para as mulheres. Infelizmente, a gente também tem registrado muito no nosso SC no Ar casos de violência contra a mulher, um aumento significativo de feminicídios. Então, nesse mês de março, nesse mês da mulher, o que a Monja Coen pode falar para quem nos acompanha? Nós não podemos admitir nenhuma forma de abuso ou violência. Na primeira percepção de que alguma coisa é violenta e agressiva, você tem que dizer não e basta.
Não é dizer, ele gritou comigo hoje, mas vai passar. Não, não pode, não admito isso. Ele me tirou da cama, jogou no chão e eu vou aceitar, porque afinal ele estava com ciúmes de mim. Não admita isso. Eu estou falando isso para vocês porque isso aconteceu comigo. Eu uma vez fui casada com um jovem e ele estava brigando comigo, ele me tirou da cama e jogou no chão. Eu fui embora e nunca mais voltei. Por isso não estou morta, porque eu não admito nenhuma forma de violência e abuso. Eu gostava muito dele, eu estava apaixonada por ele, mas eu não podia admitir nenhuma forma de violência. E às vezes é difícil para nós, mas nós temos que ser firmes em nossos propósitos, porque amar, nós podemos amar muitas vezes, mas não podemos admitir nenhuma forma de abuso, nem no trabalho, abuso moral, abusos também de salários diferentes, porque a mulher ganha menos, nada disso. Nós temos que ter equidade. Temos domingo agora do equinócio, da mente da equidade. Todos os seres devem ter equidade, direito à vida com respeito e dignidade. Então, não admitam nunca, na primeira percepção. E não é bonitinho os ciúmes, não. Quando a gente começa a namorar, a gente acha bonitinho, está com ciúmes de mim, que legal. Nada, corta isso, joga. Não tem controle sobre mim. Somos dois seres independentes com direito à vida e respeito. Porque se me respeita, não duvida de mim. Nada de nenhum apertão de braço, nenhuma palavra rude, gritos, não permita. Porque da primeira vez que você aceita, você vai deixando que isso cresça na outra pessoa. E esse ser humano que faz isso é para se apiedar do si. Porque não tem controle sobre si. Porque tem a ideia de que a mulher é seu objeto, ela se pertence. E olhe bem, quando você vai se casar, principalmente quem casa na igreja, é assim, né? O pai leva a filha vestidinha de branco, porque ela não tem nenhuma cor, ela vai pegar a cor da família do marido, né? Não é só pureza, não. Ela não defende nenhuma bandeira. Ela vai branco para pegar a cor do marido, né? Já está errado. Aí chega na frente do altar, o pai dá a filha para o homem. Ou seja, a mulher passa de um homem para outro homem. Vocês concordam com isso? Você é um objeto do seu pai e o seu pai dá você para um outro homem, porque você precisa ser protegida por um outro homem, não é isso. Hoje em dia nós ficamos em pé nas nossas próprias pernas. Foi muito difícil, foram anos e anos de luta de muitas mulheres que foram abusadas, mortas, queimadas vivas na Inquisição, porque trabalhavam com ervas, era medicina, gente, pesquisas científicas. Nós temos uma capacidade de inteligência que deve ser colocada para o bem de todos os seres. Por sorte ou não, por escolha, eu pertenço a uma ordem religiosa onde nós, monges e monjas, homens e mulheres, temos equidade. Eu posso oficiar todos os sacramentos da minha ordem religiosa, da mesma maneira que os homens podem. Eu acho isso essencial, não só nas religiões, mas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Marido ajuda a limpar a casa, marido ajuda a fazer comida, marido ajuda a cuidar de filhos. Não cabe só às mulheres, não ter 3 turnos de trabalho, não. Temos os mesmos turnos de trabalho, isso se chama a mente da equidade. Nem todos estão preparados, mas prepare seus filhos. Prepare você para o respeito à sua posição de mãe, de esposa, de filha, de intelectual, de artista, de entrevistadora, de cientista no mundo. Nós temos direito à equidade. Não somos iguais e agradecemos a diferença, mas temos equidade, o mesmo valor e o mesmo respeito. Muito bom, Mojacó. Infelizmente está chegando ao final. Antes de encerrar, eu queria lhe pedir que compartilhasse com o nosso telespectador como ter acesso a mais informações sobre o budismo, como conhecer mais o seu trabalho, o seu templo. O que a senhora pode dividir com a gente? Olha, tem um site da nossa comunidade, zendobrasil.org.br. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E eu tenho muitas coisas no YouTube, nas redes sociais, Instagram, que chama Monja Coen. Sejam todos, todas muito bem-vindos. E quando ficar aflita, nervosa, sente-se. Põe os pés firmes no chão. Alongue a coluna vertebral e a cervical e respire conscientemente. O ar entra passivamente pelas narinas. Solte devagar pela boca, abrindo a glote, assim, ó. E perceba
que é uma ou duas respirações conscientes e você entra no eixo de equilíbrio. E com isso você reequilibra tudo e todos da sua vida. Funciona. Respiração consciente. Força. Que coisa boa, muito obrigada, viu? Às vésperas do Dia Internacional da Felicidade, hoje, sexta-feira, eu não podia esperar uma entrevista mais combinada, mais a ver com essa data, mais a ver com esse momento. Então, de coração, muito obrigada. Eu comecei o encontro dizendo, tenho a felicidade de recebê-la. Vou encerrar o nosso encontro dizendo, fui muito feliz aqui nesse nosso bate-papo. Aliás, é a segunda vez que eu respiro com a senhora no ar, lembra? Quando lhe entrevistei no nosso SC no ar, eu fiz aquela respiração profunda e agora aproveitei de novo para respirar, para encarar aí o que vem pela frente. Muito obrigada, Monjacó. É sempre um prazer tê-la com a gente, tá? Uma excelente noite e até uma próxima. Até a próxima, que todos os seres possam ser felizes. Obrigada, Márcia. Até breve. Imagina, a gente que lhe agradece. E quando a senhora diz até breve, eu fico mais feliz ainda, porque é sinal de que posso lhe convidar de novo, que a senhora vai aceitar e vai estar aqui com a gente. Ó, um beijo no coração, uma linda noite de sexta-feira, um lindo final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigada, tá? Até breve, até breve. Coisa boa, gente. Assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, desejando que você tenha um lindo e feliz final de semana. E fazendo aquele convite de sempre. Segunda-feira, 6h30 da manhã, ao vivo. Eu e minha equipe esperamos por vocês no nosso SC no ar. E, por favor, não perca. Venha e nos acompanhe. Beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.